Vitrine de Negócio, seu programa de todos os sábados entre 8h30 e 10 horas da manhã. Lembrando que o Vitrine de Negócio tem oferecimento da CDL Caxias, CDL apoiando seu negócio e tenha mais vantagens sendo associado da CDL. E do Cicobi Vale do Vinho. Vale a pena conhecer o cooperativismo financeiro e quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Cicobi é mais que uma escolha financeira. Cicobi Vale do Vinho é uma opção. Depois de uma noite com bastante chuva em Caxias do Sul, não é? Aliás, no estado todo, em algumas cidades no estado do Rio Grande do Sul, mais na fronteira, chegou a ter mais de 300 milímetros de chuva, não é? Em 5, 6 horas, ou seja, haja escoamento, haja cidade preparada para essas coisas todas, não é? 2 de maio de de 2026. Nós estamos hoje com um programa que certamente para você de casa, quando a gente começar a falar no nome da pessoa, né, você vai criar, né, alguma, ué, não é da CDL, não é do Cindy Lojas, não é do no comércio, é. Mas, querida, é um prazer enorme ter aqui comigo, agora empreendedora, jornalista, presidente da DCE, e agora com o seu negócio. Então, o Vitrine de Negócio, quando tem essas pessoas, essas pessoinhas que a gente Uhum. gosta, que a gente ama, né, que fazem a diferença na sociedade, a gente acaba percebendo que a fila anda, né? Que bom tê-la aqui. Bom dia, Lise. Bom dia, que bom estar aqui, Cuiava. E da mesma forma, viu? A recíproca é verdadeira. Que bom estar aqui. E a quem nos ouve, um bom dia. E é sempre uma alegria estar na tua Que presença. bom. Estamos juntos, na verdade. Lisa, o programa de hoje, para o ouvinte de casa, falo com a Lissandra. É Lissandra? Lisandra, Lisandra. Lisandra. Lisandra Deboni, né? Hoje da Pulsar Comunicação e Eventos. A Lise passou por 22 anos pelo Cindy Lojas, não é? Uhum, E na Cindy Lojas, ela criou todo um espectro, não é, que a gente confundia, geravam, como é nas entidades, de ir nos presidentes, as uhum. diretorias, etc. E a Lise estava lá como executiva, respondendo pela entidade e tal, né? E um dia a Lise fez como tantos outros empreendedores, né, que nós temos na nossa comunidade, na nossa cidade. Eu estou madura para proclamar minha independência. Estava madura ou aconteceu ao longo, porque quem é um executivo, via de regra, carrega consigo uma, um estereótipo de já ser um empreendedor, Uhum. não é? Como é que foi essa tua passagem de executiva, não é, para vir para o mundo do empreendedorismo? Sim, na verdade, Cuiava, eu descobri a comunicação, o amor pela comunicação dentro do Uhum. Cindy Lojas. Ah, perfeito. Então, quando a gente está na entidade, a gente tem a entidade como um negócio nosso. É Então, a gente verdade, tem uma entrega de muito amor. é Eu verdade. sempre tive muito amor e sempre me dediquei, assim, de corpo e alma ao Cindy Lojas. E eu me formei jornalista e depois me especializei com 4 pós na área de economia e de administração, para eu poder, porque o Cindy Lojas me exigia isso em suas atividades, no sentido de competência. Claro, claro, claro. Então, eu fui me especializando nisso. Só que a presidente da Alice, da Aham, Polimodas, aham, há uns 5, 6 anos é. atrás, um pouquinho mais talvez, ela me deu um desafio. Ela disse: Eu quero que tu assuma toda a parte de comunicação, toda a parte de eventos, toda a parte de roteiros, de protocolos. E eu não tinha formação para isso, mas eu já executava isso. E eu fui estudar. E eu fui fazer relações públicas Perfeito. para eu ter também, o registro, para eu poder assinar Lógico, os lógico. eventos, para realmente ser uma profissional. E esse desafio para mim, eu me descobri. Eu me descobri realmente com a área de eventos, um amor gigantesco e eu disse: "A comunicação de fato é a minha área". Porque o jornalismo, muito embora eu tivesse atuado em televisão, eu deixei de lado, porque a administração, ela Te me consumia. trouxe, me consumia. E quando eu tive esse desafio, cunhava, eu abracei essa causa da comunicação. Então, eu me dediquei totalmente à comunicação. E com isso, sim, eu vi que eu tinha potencial para eu poder atuar diretamente com uma empresa. Então, um ano atrás,
eu montei a Pulsar Comunicação e Eventos. Eu tinha esse desejo muito grande de fazer eventos e eu ia fazendo paralelo. Claro, Ia fazendo claro. paralelo em alguns momentos. Quando eu tinha tempo, eu fazia assim, executava alguns eventos, as pessoas me chamavam para ser mestre de cerimônias, eu escrevia discursos. E isso me fez pensar, poxa, me pediu indicação de palestrantes, e aí eu disse, eu vou empreender. E um ano atrás, então, eu montei a Pulsar, trabalhei com uma consultoria, com a Carol Maino, e nessa consultoria eu consegui desenhar toda a minha empresa como eu queria. Porque eu não queria uma empresa Só como mais uma. tantas outras, não Claro, era claro. isso. Eu queria entregar um evento de conexão. Eu queria entregar um evento onde realmente tu vai nesse evento e tu consegue ter um relacionamento, tu consegue criar laços, que ele te entregue uma geração de negócios. Então é muito mais do que só criar um evento. Eu programo, penso nele desde a sua concepção até a entrega final ao cliente. Então ele gera negócios. Ele tem um evento muito mais humanizado, ele tem um cunho social também, que eu trago muito social para o meu dia a dia, e eu também trabalho muito focada nesse sentido. Então, o Cindy Lojas me deu essa base. Foi E na CDL que tu bebeu essa água que te fortaleceu para você criar essa expectativa? Não, vou montar meu negócio, acredito nele, acredito no uhum. meu soft skill, no meu hard skill, estou preparada para isso, né? E vou dar o primeiro passo. Como é que foram as noites que precederam isso? Foi difícil, porque não é fácil. A gente sabe que tem muitos desafios hoje para o empreendedor, e a gente está falando aqui desde mão de obra e também a questão de tributação. Não é fácil. Lógico. Por mais experiência que se tenha, a gente tem toda uma questão de leis que tu precisa avaliar quando tu estás montando e empreendendo. Uhum. Então é um desafio. E dá um frio na barriga, sim. Dá um frio na barriga. Quando eu comecei a montar, que eu vi tudo que precisa. Poxa, eu preciso de um contador, eu preciso de um banco, eu preciso de parceiros. Tudo que envolve, ele assusta um pouco. Mas quando a gente tem competência e amor, especialmente por aquilo que a gente faz, e ética, né? Que eu me refiro sempre quando somos éticos naquilo que fizemos, com certeza a gente consegue entender todo esse processo e depois a rede de relacionamentos que eu criei ao longo dos meus anos de casa, que foram mais de 22 anos, cunhava, ele me dá essa base, porque o meu forte são as entidades de classe. Claro. São as entidades de classe e não só de Caxias, em nível nacional. Por- Enquanto tu estava falando, Lizzie, eu fiquei me lembrando aqui dos monstros sagrados com quem você teve a oportunidade de dividir, né, muitas e muitas reuniões, né? Sei Sim, lá, um Calcanhoto, um Fedrice, pô, um Gasparim, um que mais Gasparim, recentemente, o Rossano sim, agora, sim. né? A própria... citasse o nome dela no início A da Idalice, Idalice, sim. né? Eu tô falando de pessoas que eu me lembro na cabeça, não estou Não, seguindo um roteiro aqui, não, né? e Mas foram cada um no seu tempo cada um no seu entregou o seu tempo. melhor, né, nas suas reuniões. Eu lembro de muitos anos atrás, olha como as coisas são. Tinha lá uma determinada crise entre a CDL e o E o Cindy Cindy Lojas, né? Lojas, E aí fomos nomeados, eu pela CDL e o Cindy, Gasparim, não, e o o seu Nadir Risse o seu Nadir, sim, pelo Cindy sim, Lojas, né? Um negócio de comunicação lá sim, que tinha, sim. né? Comunicação que eu digo produtos que Aham. usavam para comunicação. E eu me lembro que aprendi, eu disse aqui pro Nadir, eu nunca mais esqueci, o Nadir disse assim: olha, quando um negócio começa certo, vai dar certo. Quando um negócio Uhum. começa errado, vai dar Vai errado. dar Ele diz ele, errado. É. na minha concepção, o certo é certo, o errado é errado. O certo nunca vai dar errado, o errado nunca vai dar Sim, certo, né? Sabe? e é Ele verdade. conjugou aí, né? Cara, isso eu, olha, já se passaram provavelmente Hum, 20 anos eu ia disso, te né? falar Já se isso passaram uns 20 anos. por E aí. nessa, foi antes de eu ser presidente da CDL. E aí, me lembro que então, assim, esse convívio é uma fonte Sim, absolutamente extraordinária, né? maravilhosa, porque assim, eu tive grandes professores. Com certeza. E quando eu iniciei, eu passei por 5 presidentes no Cindy Lojas, 5. Sim. E mais todos aqueles empresários, e o Nadir Risse é um deles, que eu sempre comento com ele que ele tem a minha admiração, tem o meu E também, respeito, meu porque maior respeito. Sou fã ele é dele. um grande ser humano, É além de um verdade. grande É empresário. verdade. Ele é uma Eu sou pessoa fã dele. única. É verdade. Então, eu tive professores, toda a área de sindicalismo que eu aprendi foi com o seu Carlos, o Perfeito. Calcanhoto, ele Perfeito. conhecia muito
de sindicalismo. Então eu aprendi patronal. Eu aprendi muito com ele. Depois disso, eu ainda tive alguns vices e alguns diretores financeiros, como Norberto Fedrice, Claro, Neuri claro, é Fedrice. verdade. Então, o seu Raul É Fedrice. verdade, olha só que Então, maravilha. grandes nomes ali, a família Fedrice me ensinou muito. Então, eu me espelho muito neles, porque são grandes nomes de grandes empresários da nossa cidade e pessoas que contribuíram de alguma forma com a sociedade. Eu quando perguntei em fonte, eu imaginava que você ia passar por Aham. essas pessoas maravilhosas que Sim, ajudaram a construir a tua persona, né? sim. Porque a persona da gente, quando, independentemente se você é um artista, enfim, independente da profissão, né? Você segue algumas premissas, é como uma faculdade, é como um curso, Claro. você vai se desenvolvendo e vai se preparando e você vai, né, desviando aquilo que Sim. não te interessa, né? Exato, e assim, E com semelhante atrai toda semelhante, né? exato, e todas as pessoas, né, Cuiava, que estão ao nosso redor, a gente segue como exemplo. Com certeza. A gente segue muito como exemplo. Eu posso te dizer de cada um dos presidentes que eu passei, qual foi o legado que cada um deixou. Olha só que Então, maravilha. por exemplo, o Gasparinho, eu me lembro que ele ainda já tinha saído do Cindy Lojas, estava na SIC, e ainda me ligava em alguns momentos para eu assessorá-lo, porque a gente criou uma afinidade tão Walter Minusculi grande. passou agora pela Walter cabeça. Minúsculo, sim. Aquele outro senhor que já faleceu, que foi da festa da uva também, do estacionamento ali, O Ricardo o Ricardo Golim Golim, também, né? Olha só, a querido gente Ricardo. lembrando umas Não, o figuras. Ricardo Golim, ele era uma pessoa Também, encantadora, também, encantadora. também. O seu Walter, agora trabalhamos juntos na Festa da Uva. Sim, sim. Ele ficou como vice de comércio e eu Perfeito, perfeito, estava como diretora de marketing e perfeito. trabalhamos juntos, então, e revivendo, Ombreados. ombreados. Que Então, outra figura não, maravilhosa de um é legado. uma turma incrível e é uma turma que realmente deixou legado na nossa cidade, no nosso comércio. O Golim, especialmente, não só representando o comércio na Festa da Uva, mas tudo que ele fez desde a abertura, quando a gente iniciou o comércio, quando o comércio não abria aos sábados, lembra Perfeito, disso? Então, perfeito, a gente perfeito. tem um legado dessa turma que é impressionante. E a gente tem que se espelhar realmente porque eles foram desbravadores É verdade. para a nossa cidade. Então, assim, eu tenho belos professores e uma rede de relacionamento maravilhosa. Isso que me dá essa base toda, né, Cuiava? Só carregue gratidão no coração, que isso vai te fortalecer Exatamente, muito, né? exato. Porque quantos anos tem o sindicato? Tem 72, vai Ah, fazer tá, setenta e 72. dois. Desses mais, 71 agora é, fez mais em de março. 20 tu viveu lá e conviveu lá. 22. Foi uma verdadeira escola, né? Uma escola, porque o sindicalismo ele te dá um ensinamento, porque a gente está sempre em constante negociação. Claro, Não é simplesmente, é diferente de uma empresa. E além disso, Cuiava, o que que tem de diferente uma entidade de classe? Porque ela não tem dono. é verdade. Então, ela tem associados empresários que são os donos. Então, a gente leva tudo, reporta tudo para a Assembleia. Então, isso nos dá uma base muito grande de jogo de cintura. Como é que eu vou trabalhar? Não é somente o meu olhar enquanto executiva, nem mesmo da diretoria, nem do presidente. A gente tem que pensar no todo, porque isso se reporta a empresários. Então, é mais difícil de trabalhar. Ele requer um pouco mais de detalhe, um pouco mais de olhar cuidadoso. É diferente na tua empresa, na minha empresa, Claro. nós somos donos e a gente se reporta diretamente, toma decisões que nós vamos responder. Nesse caso, não. Então, a gente tem que ter muito mais cuidado no tratar, muito mais cuidado com o olhar de quem está lá fora, como eles nos enxergam, o que que eles querem para a nossa entidade. Então, é todo um saber que a gente precisa ter e que nos gera muito conhecimento. Sabes que eu também fui funcionário e tal, Uhum, depois eu construí o nosso negócio. E eu já falei até aqui, eu tenho falado isso inclusive na oportunidade que a universidade nos dá no estágio 1 em Vivências Empresariais, sim. que as pessoas vão lá e contar a sua história, né? Eu estava como funcionário e aí montamos a Metadados, isso em Uhum, 86, né? E lá por 90 e pouco, quando eu realmente entrei para tocar um negócio junto, uhum. eu fui fazer um negócio num cliente e ele me pediu um determinado prazo para pagar.
E como eu estava sempre acostumado, que eu tinha que pedir para alguém, naquele momento eu não Aham. precisava pedir para Tinha ninguém, que digo: "Que decidir. libertação", né. Então, assim, a gente vai se libertando, né, de um Sim, modelo para um outro, né, e são exatamente. matrizes mentais que você vai construindo, Isso. né. E ela é uma mudança que num primeiro momento, ela te assusta um Claro pouquinho. que te assusta, Ela te assusta, porque porque tu não tem o par para discutir não, aqui, não né. tem, eu tenho que decidir. Poxa, um cliente me pediu esse desconto, Aham. me pediu essa proposta, o que que eu posso trabalhar? É. Antes não, eu tinha que me reportar a uma Lógico, comissão, a uma lógico, presidência, e lógico. agora não, eu tenho que decidir. Será que eu vou dar esse desconto? Será que eu vou conseguir cumprir esse prazo? Então a gente começa a ter um olhar totalmente diferente, mas é uma mudança que no dia a dia a gente já consegue ir oxigenando ela, a gente já vai aprendendo, porque é totalmente diferente. Olha, é fantástico, eu adoro esse universo aonde as pessoas abrem mão de uma tranquilidade, Sim, abrem mão de uma carteira assinada, sim. né, abrem mão de férias, de 13º, enfim, todas essas Uhum. coisas que norteiam a função, né, Sim. para se tornar um empreendedor, Uhum. aonde que você renuncia uma série de estar cômodo, né, de zona de conforto, para o encontro de algo que é meio que um sonho, né. E Sim. essas coisas quando acontecem, eu tenho certeza que, você hoje no início das suas embora já esteja, firmada aí há um ano, mas agora começando Uhum. a pulsar, falou: "E o Exato. e o nome? E o nome?" O nome, então, sabe que o nome Pulsar, eu queria algo que realmente falasse da minha energia, Legal. porque cunhava eu sou ligada no 220, tu me É, com conhece há certeza. muitos Mas eu acho que era anos. 380. 380, exatamente. Então, eu não sou parada, eu não tenho problema nenhum de horário, eu gosto de fazer as coisas, eu entrego com qualidade, então eu estava sempre tô sempre a mil. Claro. E aí eu disse: "Gente, tem que ser um nome que realmente ele me represente". E aí eu comecei a pensar em nomes, e daí com a ajuda do nosso assistente, o ChatGPT, Ah, muito bom. eu coloquei a minha descrição de como eu sou, e ele me trouxe Ah, esse conta nome. mais, porque eu acho que é uma ferramenta que está aí, Sim. há 50 anos, né, que eu falo que o IA está entre nós há 50 anos. Agora, nos últimos 5, que ele começou a ganhar popularidade. Popularidade, Mas exato. ele sempre ele foi construído, né, um grande banco de dados que quando você, fotografa uma flor, né, e entrega para Uhum. ele vai te dar um retorno, mas baseado no quê? Baseado que alguém já colocou aquela flor, escreveu sobre ela e Claro. tal. Ou seja, a construção disso é um negócio fantástico. Eu me utilizo também, né, com muita frequência do Das ChatGPT, ferramentas. ou Eu não, adoro. ou do IA tem várias outras, Sim, né, várias e outras. faz com que isso aconteça. Então, você chegou a fazer uma consulta também Fiz pra uma e ele te consulta. norteou? Me norteou, porque eu coloquei exatamente como eu sou, da minha essência, da minha energia, de como eu gosto, da comunicação, da humanização. E quando eu coloquei isso, ele me trouxe uns 3 nomes muito semelhantes, e entre eles estava Pulsar. É como se ele me dissesse assim: "Ó, você pulsa", mas eu descrevi muito bem o que eu queria. E Claro. ele me trouxe na hora, entre o 3 eu olhei: "É pulsar, é isso, é sobre isso". Porque é algo pulsante, vem com total energia, e ele me ajudou nisso. Então o chat GPT ele pode ajudar muito sim os empreendedores, as pessoas, porque ele cria coisas E fantásticas agiliza, e né. agiliza o Mas processo. tu tem que fazer a pergunta Tem certa, que né, tu tem que fazer todo um exatamente, exercício é o de que tu pede para ele. Agora, se tu quanto mais a gente descrever, melhor ele vai te trazer soluções. Então tem que saber usá-lo também. Coloca ali, descreve tudo e ele vai te trazer soluções. eu tenho feito nas minhas falas, falando em ChatGPT, de que ele tá muito mais para VAR do que para juiz, Sim. né, porque tu tem que, sabe, conhecer as regras daquilo que tu Sim, queres, né, senão ele não te definir o que tu ajuda. quer, e aí senão ele não te ajuda, Senão né. ele não te ajuda. É, Mas eu penso que agora para o empreendedorismo, os novos empreendedores, eles claro, precisam muito usar essas é ferramentas. São verdade, ferramentas gratuitas, é cunhado. verdade. Não custam nada, tu só tem que saber usar. Só que ainda as pessoas têm um certo receio de usar. É, dá a impressão que isso é para os mais jovens, né, quando na verdade é para todos Não, nós para que estamos aí no mercado, todos, é pô. lógico, para todos, é algo que tu tá ali no teu celular, é muito rápido, manda um áudio para ele, conversa com ele, tu pode dar nome para ele e ele te auxilia.
E em muitos momentos ali ele pode te trazer algumas soluções ou ainda te tirar algumas dúvidas, porque quando a gente coloca a informação lá é porque a gente está com alguma dúvida. É como eu, estava em busca de um nome. Perfeito. Ele me auxiliou nisso. Eu coloquei bastante informação para que ele pudesse sim ser muito assertivo. E foi assertivo de primeira. Então você já é filha do IA. Do IA, já sou. E Vai. adoro a tecnologia. Não, Eu uso bacana, né, muito. nossa, mas um pouquinho ainda na tecnologia de imersão, porque o que que ela fez contigo que deve ajudar muita gente? Você colocou lá e ele lapidou, né, Lapidou. lapidou, te deu mais consciência, né, mas Sim. os teus olhos brilham quando tu fala na Pulsar. Sim. Isso estava dentro de ti. Dentro de mim, exatamente, mas eu tive que dizer isso para ele. Eu Claro, precisei escrever dizendo que isso era um desejo latente, eu estava empreendendo e o nome tinha que ter a minha essência. Não era eu não queria um nome comum, eu queria que o nome me representasse. E o nome ele tem tudo a ver comigo, com porque certeza, as pessoas que me conhecem e sabem da minha entrega, com eu certeza. sou assim. O Porque meu tu dia a dia é assim, cheio de energia. Porque se nós fôssemos para o mundo comum, tu ia colocar lá eventos Lisa e que todo mundo te Isso, conhecia e estava tudo bem, né. exato, e não Mas era tu fugiu isso. desse Eu quadrado. fugi disso. Eu fugi disso e é a mesma entrega que eu tenho com a Pulsar, é diferente de outras empresas. É sobre isso, sabe? A essência dela é a minha essência, a minha entrega é diferente. Eu não queria o mais do mesmo. A gente tem muitas empresas de Lógico, eventos, lógico. mas quando a gente busca empreender, eu sempre pensei, Cunhava, eu quero empreender, mas eu quero com algo realmente que faça meus olhos brilharem. E hoje a Pulsar faz os meus olhos brilharem. Eu amo o que eu faço. Eu amo sentar e fazer um roteiro, fazer um discurso, organizar, desenhar um projeto de eventos, fazer uma curadoria de palestrante. O Então que que é uma isso uma curadoria de palestrante para nós sim. começar em um dos tantos serviços que a Pulsar está Uhum. oferecendo para Por exemplo, a tua empresa vai fazer certo, um evento. perfeito, Então, tu precisa de um profissional que vá lá perfeito, falar sobre empreendedorismo. perfeito. Tu vai me pedir, Lisa, eu preciso, através da Pulsar, alguém que fale sobre isso. Então, eu vou trabalhar dentro do teu tema, vou entender o que tu precisa, qual é o teu público, e vou te indicar palestrantes. Eu trabalho com palestrantes aqui da Serra Gaúcha, da nossa cidade também, mas Que temos bons, né. temos Temos muita gente boa aqui. muita gente boa. E trabalho também com nomes nacionais através da DMT. Então, por Legal. exemplo, se tu quiseres um global, eu tenho. Se quiseres alguém, um Ricardo Amorim, se quiseres Ah, um legal. Miguel Falabella, Certo. então nomes também, mas eu vou só planejar isso, eu vou estudar o teu negócio, o que que tu precisa, qual é o resultado, qual é o teu objetivo para eu então fazer essa curadoria e pensar em nomes que eles vão gerar esse resultado que tu precisa. Então, isso é curadoria de palestrantes. Muito bem. É trabalhar em cima São disso. Paulo tinha algumas casas que faziam, que você se associava a essa casa e aí a palavra, acho que era o nome, né, que Sim, oferecia nomes, né, que as isso. pessoas, Em, eh, em Caxias, por exemplo, não tem, são poucas, deve ter a Pulsar e mais uma ou outra que trabalhe, não com o mesmo portfólio que eu trabalho. perfeito, claro. Trabalham com palestrantes, palestrantes mais direcionados, então, Perfeito, um perfeito. portfólio de 5 6. Então, a Pulsar vem com essa inovação de trazer para Caxias algo diferente, de conseguir fazer essa curadoria e gerar, porque às vezes custa menos para quem contrata. Por exemplo, vamos lá, convenção da CDL. Perfeito, Se precisarem de um palestrante, o ano passado, sim, eu trabalhei alguns palestrantes da Pulsar para o perfeito, evento da CDL. perfeito. Então, para eles, o custo é menor, porque aí, se eles contratam alguém de São Paulo, não precisa trazer um assessor junto, que vai ter um Perfeito, custo perfeito, maior, perfeito. porque eu estou aqui, eu acompanho esse palestrante. Bacana isso. Então, reduz o custo para quem contrata e Lógico. também para o palestrante, porque quando ele vem, ele já tem aqui uma pessoa que vai acompanhar, vai direcionar. Então, a gente faz esse trabalho também. E isso é bem importante, porque a ideia é sempre gerar o menor custo. Quando eu vou fechar um evento, Cuiava é Porque o checklist redução, é é o grande, né. checklist. É E tentar e o fazer budget com é pequeno. exatamente, porque o que que eu trabalhei? Trabalhei muitos fornecedores onde eu consigo trabalhar descontos, valores Claro, lógico, diferenciados. lógico, Então, lógico. se tu fizeres pela Pulsar é tanto, se tu fizeres direto é tanto. Então, sempre tentando buscar redução de despesas para esse
investidor, esse cliente, né? A ideia é sempre essa, que ele tenha o baixo custo através da Pulsar, além da qualidade, claro, da entrega, tudo isso. E sem contar que o empreendedor tem contigo a possibilidade de dividir, né, Uhum. essa troca, né? Porque Exato. uma das coisas que a mim incomoda, porque talvez há 20 anos a Colombo contratou um profissional, Uhum. né, e com quem eu aprendi. Eu conduzi um dia da qualidade na SIC, Sim, foi na sim, eu me 2000 le por aí, né? aham. E colocamos inclusive aqui na São Francisco. E esse senhor chamava Moreno, o sobrenome, Uhum. né? Ele veio de São Paulo. E ele dizia assim: a única coisa que eu tenho dificuldade de entender vocês aqui no Rio Grande do Sul, que as pessoas investem muito para que os palestrantes digam o Uhum. quê, mas poucos dizem o como. E o que faz a Sim, diferença é é o como, exatamente né? isso. E o tempo foi mudando, e a gente vai em N palestras por Uhum. aí, e me parece que esse toque de 20 anos atrás ainda ele é muito moderno. Muita gente falando o que e não Uhum. falando o Sim. como, né? Outra, hoje ninguém motiva mais ninguém, hoje você engaja as pessoas, né? Hoje você tem que Uhum. ter roteiros diferentes para as Sim, mesmas coisas, né? exato. E eu tenho certeza absoluta que vários e vários, vários palestrantes no Brasil já se atualizaram com relação a isso, né? Agora, é uma atividade também complexa de você escolher um perfil não pela cor dos olhos, né? Não, é complexo. O que que eu costumo sempre dizer, que aqueles palestrantes que, especialmente os nossos aqui, porque a gente tem que valorizar os talentos que a Ah, é gente tem aqui. verdade. Os Até porque eles falam nossos a nossa linguagem, né? exatamente, os palestrantes daqui, o que eu costumo dizer, eu jamais indico um se eu não conheço a palestra dele. Então, todos que estão no meu portfólios de Caxias e aqui do Rio Grande do Sul, todos eu assisto e eu assino embaixo. Já assisti, realizei trabalhos, então eu posso indicar com segurança. Porque é como tu falaste, quando o palestrante ele pega o microfone e está no palco, eu já não gerencio mais isso. É verdade. Então tem que ter muito cuidado quem a gente leva para É palco. verdade. E realmente, assim, ele tem que dizer como, o que todo mundo sabe. A gente sabe o que precisa ser feito, mas como fazer? Então, esse é o diferencial de uma palestra. Eu, particularmente, eu não gosto muito de palestras motivacionais. Até porque ninguém Porque motiva ninguém, aquela né? motivacional, Cuiava, ela dura segundos. É verdade. Tu assistiu, tu te motivou, a tua energia Até chegar subiu, em casa e olha até lá. chegar em casa. Quando tu chegou em casa, aquilo se perdeu. Agora, quando a gente tem entrega de conteúdo, de fato, aquilo tu consegue buscar e já aplicar na tua empresa, no teu negócio, enfim, onde tu estiveres, diferente do motivacional. É verdade. Aquele motivacional que grita, que te, né, te traz, assim, te eleva na hora, tu vibra, ele é momentâneo. E num Então, tempo muito e curto, é claro, verdade isso. precisa sim, Claro, acho que tem que em dar algum toques, momento né? sim. Então, se Lógico. tu estás com um evento um pouco maior, coloca um motivacional, porque ele atrai muito, as pessoas gostam As disso. pessoas As gostam. pessoas gostam disso, gostam daquela emoção momentânea, mas coloca conteúdos junto. Muito bem. Olha, essa é a nossa Alice. Beverly, bom dia. Bom dia, Cuiabá, tudo Bom bem? De dia! novo, né? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Então tá bom. Então nós vamos fazer o nosso intervalo comercial das 9 da manhã e voltamos em seguida.
de volta. São 9 horas, 1 minuto. Sábado, tempo nublado em Caxias do Sul. Já choveu muito de madrugada e, enfim, temos um sábado com cara de sexta-feriado e amanhã domingo, né? Mas lembrando que nós estamos aqui para a CDL Caxias. Tenha mais vantagens sendo associado à CDL, não é? E o Cicobi Vale do Vinho. Vale a pena conhecer o cooperativismo financeiro e quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Cicobi Vale do Vinho. Agradecer aí as pessoas que já se manifestaram aí, né? A Vera Estão... Martinato na live também aqui no WhatsApp, mandando aquele bom dia especial, a Inês Maffei. E a Ana Célia mandou um recadinho muito bonito aqui pelo WhatsApp, legal. dizendo que inspirador que é ouvir a parceria entre homens e mulheres, a caminhada de empreendedores e empreendedoras, que é Que feita de bonito. experiências compartilhadas e não de competir ou ser melhores, sim de fazer o seu melhor todos os dias. O que fica é o legado e a gente espelhar as verdades, as coisas boas e o crescimento coletivo. Linda a história e inspiradora essa entrevista. Muito bem, agradecemos muito e ficamos felizes porque o nosso objetivo é exatamente isso: é trazer pessoas aqui que possam inspirar outras pessoas, pessoas que já passaram pelo seu alto crivo, Sim, né, e que se colocaram à disposição. Nós que tivemos a oportunidade aqui de conversar com empresas que têm 100 anos, a uma empresa que está debutando, um né, ano está debutando. começando, né? Uhum. E esse eu acho que é a virtude do vitrine de negócio, é expor as pessoas, porque a competência. E hoje estou conversando com a Lise, né, a nossa querida Lise, mas fundamentalmente você vai começar a entender uma empresa quando você precisa de eventos e tal, chamada Pulsar. Pulsar, né? Pulsa como a dona, é verdade, né? Mas eu acho que assim, tem alguns verbos que eles dizem muito mais do que apenas a gente aprender a conjugá-los, né? Sim. Eu me lembro que quando a gente é jovem lá, quando eu estudava, quando chegava um verbo vender, né? Pô, eu vendo, tu vendes, ele vende, nós Aham. vendemos, tal. Sabe, era meio que automático, né? Quando você evolui, quando você cria um sufixo e um prefixo e um sufixo, ou então uma palavra-chave que acaba dizendo muito. Eu gostei muito da descrição que fizestes, da forma que você buscastes a palavra pulsar, né? Que ela é muito maior. Uhum. Eu, esses dias atrás, também, numa oração que estava fazendo lá na CDL, eu lembrei da palavra gratidão, né? A palavra gratidão, ela é tão grande, ela é tão Né? maior do que apenas as letras que Sim. formam essa palavra, né? Que ela é... mas tu é muito espiritualista, alguém até comentou comigo. Mas eu acho que assim, o homem é espiritualista. Todos Se você não somos. se você não transferir para o meio o que a tua alma sente, Uhum. você fica um copiador ou um contador de história apenas, né? Sim. Ou até de anedota, né? Sabe, Cuiava, que quarta-feira agora tu trouxe a palavra gratidão, eu dei uma palestra sobre a gratidão transforma, Olha que no bacana. Jardelino Ramos, Ah, que bacana. e falei sobre isso. Olha, pô, me arrepiou aqui. É, Porque falei eu sobre me isso. sinto meio que isolado, assim, falando de palavras. É, Mas é muito. Gente do céu, nós somos humanos só que nós precisamos ser gratos todos os os dias. dias. Eu sempre menciono isso. E para mim não tem diferença. O amor e a gratidão, eles estão juntos. E eu acho que a forma mais genuína de nós nos conectarmos a Deus é através da gratidão. Agradecendo a Ele todos os dias, independente se estamos vivendo os desafios ou se estamos vivendo momentos felizes. Nós precisamos ser gratos. Aí eu perguntei no início da minha palestra: ao que você foi grato hoje? É, Quando acordou pela manhã, você agradeceu pela sua família, agradeceu pelo alimento na sua mesa, agradeceu pelo teu lar, agradeceu pelo seu trabalho, agradeceu por poder enxergar, por poder caminhar, por poder acordar e respirar, que Deus está te permitindo viver isso hoje. E aí algumas pessoas, assim, eu disse somente para reflexão de vocês, não precisam me não dizer. responder nada. As pessoas ficaram perplexas porque as pessoas não agradecem. E a gente precisa fazer isso diariamente, É verdade. agradecer. Acho que nós entramos no assunto agora
que me permite, eu não estava nem no meu roteiro isso, né? Mas a Pulsar é resultado. Sim. A Pulsar nasceu resultado de alguém que vive no nosso meio há 20 anos fazendo o que a Pulsar se coloca à Uhum. disposição da sociedade, né? Me fala um pouco o que te levou para a DCE. Hoje você é a presidente da DCE. Sim, sou a presidente. Eu fiz a DCE em 2018. A DCE fui convidada pelo querido Gelson Furlim. Ah, legal, grande O figura. Um abraço Gelson para é ele. meu padrinho. Certo? Ele me convidou: "Lisa, vamos lá passar um final de semana diferente", e eu estava realmente naquele momento, era um momento muito desafiador na minha vida. Eu estava com bastante problemas, assim, mas no pessoal, sabe, Claro, quando claro, claro. a gente passa por uma crise de identidade, eu estava vivendo um Definindo a nova momento persona. definindo a nova persona, Até estava porque lá a em gente tem que definir a nova persona a cada exato, ano, a né? cada ano. No E eu máximo. estava num momento, assim, de muita reflexão, e ele me disse: "Lisa, vamos fazer um encontro de reflexão na ADCE". Eu nunca tinha ouvido falar de ADCE, não conhecia. Claro. E aí eu disse: "Vamos". Cunhava, foi transformador na minha vida naquele momento. E na época ainda você não tinha Pulsar, você era Não, apenas dirigente do Cindy não, eu Lojas. era só Executiva da executiva do Daniela. Cindy Isso aí, Lojas, isso aí. então estudando, mas não tinha nada, assim, pensando em empreendedorismo. A ADCE, Associação de Dirigentes Cristãos de Perfeito, Empresas. perfeito. O que que acontece? Para a gente se tornar um ADCiano, a gente precisa passar pelo encontro de reflexão. Existe um encontro de reflexão, que é um final de semana, é uma imersão onde a gente olha para dentro de si, onde a gente vivencia experiências, e a gente teve o último agora nesse final de semana. E quando eu fiz naquela ocasião, eu entendi que a DCE tinha como missão formar líderes éticos baseados na doutrina social cristã, para que sejam luz onde estiverem. Olha que bonito isso, cunhava. Sejam luz onde estiverem. Seja nas empresas, na sociedade, seja na sua família, onde a gente estiver, que a gente pratique o bem. Isso é o que nos traz a Tornar DCE. seres humanos melhores. Melhores, líderes éticos, líderes humanizados. Então, a DCE, ela tem o ser humano no centro de tudo. Então, quando a gente pensa em ADC, a gente tem que pensar enquanto empreendedor, porque a ADC ela traz isso muito forte de sermos líderes, né? Então, busca esses líderes para que se tornem seres humanos éticos, líderes éticos. E eu comecei a coordenar alguns projetos, Liderança com Valores foi um deles que eu coordenei, me convidaram e eu comecei a fazer parte da ADC. Então, eles me convidaram para ser vice-presidente. O ano passado eu estive como vice-presidente e nesse ano assumi a presidência. O ano que vem, olha que bacana o ciclo que eles têm muito bem solidificado. Primeiro vice-presidente, depois presidente e depois presidente do conselho de ex-presidentes. Ah, que Então eu bacana. sei que o meu ciclo na DCE, ele é de 3 anos Perfeito. dentro da gestão. Perfeito, perfeito. Então, quando eu me entreguei para isso, houve uma transformação muito grande. Eu consegui perceber que a minha evolução enquanto pessoa, e eu sempre busquei muito isso, eu sou uma pessoa totalmente espiritualizada, eu sempre me cobrei muito para que eu evoluísse enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto espírito, para que eu fizesse a diferença. Eu sabia que eu queria, como missão de vida, deixar um legado fazendo a diferença na vida das pessoas. E a DCE me oportunizou isso. De conhecer, porque quando a gente auxilia o outro, e aqui vamos entender, a DC ela não é uma entidade, assistencial. Perfeito, perfeito. Ela é sim uma entidade que forma esses líderes éticos para que eles auxiliem sim as entidades assistenciais. Então nós temos um outro foco, muito embora sejamos uma entidade sem fins lucrativos. Claro. Quando a gente estende a mão para o outro, Cunhava, quando a gente auxilia, a gente percebe que nós somos as pessoas que mais ganham. Nós crescemos muito. Então, quando eu me encontrei ajudando os outros, ajudando as entidades, me doando, me colocando à disposição. Então, inclusive, nesse ano eu estava programada para eu fazer um mestrado. E quando a DCE, então, quando o Conselho Consultivo me convidou para ser vice, eu abri mão de Do fazer, teu mestrado. porque eu queria ter uma entrega completa, não pela metade, porque a DCE merece. A DCE é uma entidade, aquilo que a gente falava aqui nos bastidores, é uma entidade de pessoas do bem, de pessoas humanizadas que olham para o outro. Hoje somos 2.300 ADCianos, que olham para o outro como se estivesse olhando É para só si. Caxias do Sul?
Nós Não? abrangemos a região aqui, Ah, toda a não. região aqui. Ah, o Então, São a Marcos, Flores região da metropolitana da Cunha, Serra Gaúcha. a região Aliás, eu gosto metropolitana. tanto dessa palavra região metropolitana da Serra Gaúcha, e eu me lembro do Vinícius Ribeiro, Sim, né, que sim. tanto trabalhou para que isso acontecesse, depois ele saiu da Aham, política, foi para sim. fora, né? Aliás, parece que está voltando para o Brasil, Me né? parece que sim, alguém É, comentou comigo, eu sei que inclusive. ele tem alguns trabalhos já encomendados por Sim. caxienses, né, que ele pretende auxiliar aí na... Eu me lembro do Vinícius, nós trabalhamos juntos no Diretório Central de Estudantes, na época de faculdade, É porque mesmo? nós estávamos na mesma diretoria, então trabalhamos Ah, muitos anos bacana. juntos. Eu lembro de ter tentado compor, né, o grupo que estava tentando fazer ele ser prefeito de Caxias do Sul, Aham, né? sim. Porque eu gosto muito disso. Aliás, me parece que mesmo Caxias tendo 600 mil habitantes, Uhum, não é? Mas tu acaba filtrando, escolhendo, e por opção das pessoas, elas acabam escolhendo, uhum, algumas escolhem, outras não é o momento, né? E aí sempre que eu falo com alguém, alguém diz para mim, não é, não posso, alguma coisa desse tempo, aham, eu lembro da pirâmide de Maslow, sim, né? Aonde que nós temos necessidades, né? E lá em cima, quando a pirâmide vai uhum, fechando, né, é que você vai conseguindo perceber que nós temos remuneração que são econômicas e nós temos remunerações que são emocionais, né? emocionais. Ou seja, tu entrega e você recebe um salário no final do Uhum, mês por aquilo, né? Aí tu vai crescendo, 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 daqui a pouco tu é convidado para fazer parte de uma DCE ou de sim, uma entidade qualquer da cidade, e aí que tu começa a se dedicar àquela entidade e você começa a perceber que tu tá dando um monte de trabalho, gastando um monte de energia e tempo, aham, e tu não tem remuneração sim, para ti, né? Mas tu não tem remuneração econômica. Mas olha a remuneração tem. emocional, que às vezes vale Muito. mais do que fazer um mestrado no teu Muito, caso. exatamente. E o que é o bom, a DC é uma grande família. Claro, Então ali eu conheci amigos, hoje eu tenho amigos que são como irmãos, são isso como aí. pai e mãe, porque a gente cria um laço tão forte e é tão bonito quando a gente pensa o bem coletivo, porque quando nós estamos dentro de uma entidade, como é o caso da Associação de Dirigentes Cristãos de Perfeito. Empresa, nós estamos lá, ninguém está lá para aparecer na foto. É verdade. Todo mundo tem uma atividade, todo mundo se entrega, todo mundo é voluntário, todo mundo se doa. E a gente E se tu percebe. fizer uma escolha, ir para lá, para tentar fazer networking, para vender teu produto, não é lá o lugar. Não, e tu nem consegue se criar dentro de um ambiente assim, porque assim, é um bem coletivo, as pessoas Claro, estão lá por um bem comum. claro. Então ninguém está lá para olhar para o seu próprio umbigo. Então a gente tem uma doação e isso nos engrandece tanto. Eu fico tão feliz por estar à frente de uma entidade que eu tenho, os meus antecessores são pessoas incríveis. Nós temos o próprio Gelson Furlim, É nós verdade. temos Nossa, nomes de ex-presidentes, Jair Antunes, é nós verdade. temos nomes assim fantásticos, então a gente sabe que a responsabilidade de estar à frente de uma entidade como essa, ela é gigantesca, porque a gente existe para fazer o bem. É pensando no bem coletivo. E hoje as pessoas não param para pensar no bem coletivo, não é, Cunhava? Isso Não tem a gente tempo. A percebe que, correria, o exatamente. dia a dia. Mas tu consegue desenvolver um eu, uma persona que Uhum. passa a fazer isso. Sim, Talvez não, sim. se a gente pegar novamente a pirâmide de Maslow, às Uhum. vezes você vai para uma atividade dessa onde que você ainda não está com todos os seus problemas fisiológicos, vamos dizer assim, Sim. resolvidos. Ou seja, pô, tu tá com a prestação da casa, né? Tu tem que trabalhar de garçom no final Trabalhar, de, trabalhar claro. de garçom no final de semana, Sim, e não né? vai ter tempo. Porque senão tu vai ter que buscar um Só que troco, né? assim, ó, Cunhava, eu sempre digo, para praticar o bem, a gente E pode, sem olhar a quem, sem olhar a quem, a gente precisa sempre ter um tempinho, a gente é consegue verdade. encontrar. Consegue, consegue, Porque antes, consegue. quando eu estava vice-presidente, eu também estava no Cindy Lojas e ainda estava com a minha empresa, eu ainda estava estudando. E aí tem família, tem mãe, tem filha, então a gente encontra o tempo quando a gente quer fazer o bem. O que eu disse na minha palestra sobre gratidão e que eu trago aqui para quem nos ouve Claro. é assim: dedique 2 horas do teu mês. Não é muito, Cunhava. Pegue lá Nossa, um sábado de pegou manhã, baixinho. 2 horas por dia, num mês só, isso vai te fazer diferença. Pega o sábado de manhã, vamos lá, Claro, pegamos o claro, sábado de claro. manhã. Nós temos Até às tantas. 10 tu escuta a Até vitrine de às 10. negócio, E depois tu das faz 10 ao outra. meio-dia vai fazer algo. Se tu não tem uma entidade, nós temos tantas entidades, tem o Jardelino Ramos, onde eu atuo há 18 anos como voluntária, Olha que trabalho lá bacana. todas as segundas.
Temos a DC nós temos vários projetos onde tu pode atuar. Não consegue atuar numa entidade, vai lá no Lar da Velhice, 2 horinhas, ficar com os nossos idosos, fazer um carinho, pintar a unha das vovozinhas que estão lá, dar um abraço, trocar um carinho, ouvi-los, porque às vezes é sobre isso, é a gente dedicar um tempo a alguém que precisa ser ouvido. Tem tantas entidades, que precisam de ajuda e às vezes pedem isso, e 2 horinhas vai fazer diferença no teu dia? Não vai. No teu Eu mês? preciso registrar aqui 2 pessoas que ligaram para cá. Aliás, uma pessoa que estão juntos, né? O Walter Minusculi, Querido do né? seu E o Walter. nosso querido Chico Espiandorello. Estão juntos indo Chico, para um querido, almoço, né? sim, Estão nos escutando e são muito gratos a você e a mim pelo. Enfim, a gente é o que a gente é. sim. Obrigado, gente. Inclusive, Vocês me inspiram muito. o seu Walter aqui relembrando, né? Seu Walter Claro, foi uma inspiração, trabalhei muitos anos com ele, claro, agora, como eu te comentei, na Festa claro. da Uva. E o Chico Espiandorello, nos conhecemos há mais de 25 anos, ainda na época do professor Rui Pauletti. Ah, sim, claro. E o Chico Espiandorello, eu vou fazer o lançamento do livro dele. Ele está Olha, escrevendo um livro. sim, sim, E sim. agora nós vamos fazer o lançamento do livro dele, a Pulsar, que O vai Walter também quer fazer. escrever um livro. Olha E eu acho só. que nós vamos ajudar o Walter a Então escrever vamos um livro. ajudar. E eu vou É. lançar o livro do. Tá ouvindo, seu Walter? Anota aí que a Pulsar vai lançar o teu livro. Assim como vou fazer com o Chico Espiandorello, querido. Uns amores, né? É Amigos que verdade. a vida me presenteou. Quando você. Não podemos perder o gancho. Quando você fala no serviço que você faz pela Uhum. Pulsar, né? E aí você diz assim: vou lançar o livro. Tu trabalha nessa fatia também? Como é que vai Não, ajudar? no Como é que vai caso, ajudar o o Chico, Espiandorello? É, então, quem está escrevendo o livro dele é o Kirst, claro, ok. Marcos Kirst. Marcos. Aham. No meu caso, eu vou fazer o lançamento. Quando o Ah, livro ok. está pronto, eu vou fazer o evento de O lançamento, lançamento, claro. todo o evento dele. Então, Perfeito. desde convite, de enviar o Ok. convite, de confirmar, de Fazer receber a as auto. pessoas, a parte de alimentação, Perfeito. fotos, vídeos, quando chega a decoração do ambiente. Então, o Chico, nesse caso, ele somente entra no evento para receber todas essas pessoas. Perfeito. E nós vamos trabalhar aí em torno dos convidados dele, nós estamos imaginando, trabalhando por uma turma de 500, 600, porque o Perfeito. Chico, ele conhece pouca gente. Ah, Ele conhece pouca gente, né, Cunhava? é verdade. Mas os convidados dele, estamos trabalhando aí numa média de 500, 600 convidados. Então, ele entra e ele vai somente Vai ser receber nesse essas ano ainda? pessoas. Sim, Ah, bacana. Já estamos tem mais ou menos programando para agosto. agosto agora? Olha que Agosto bacana. agora. Estamos encerrando. Só que o livro dele tem muita história. Meu Deus. O Chico, Meu meu Deus. Deus, ele é um ícone da nossa cidade, né, Cuiava? Quem está fazendo um grande sucesso também, não sei se tivesse algum, foi o livro do Fedrice, né? Sim, Eu ouço um, dois, também. três. Aliás, o Fedrice é um dos nossos convidados aqui, Uhum. assim que ele tiver uma agenda, né? Que nós vamos contar, porque é uma outra história Uma outra fantástica de história. pessoas de Caxias do Uhum. Sul, né? Aliás, nós podemos trocar muita figurinha, porque também conhece Mui tanto quanto ele a muita, eu história ia dos... te falar agora. Essas figuras, que se tornaram ícones de É, Caxias, eu tenho muito orgulho de dizer que muitos deles eu trabalhei e que eu conheço boa parte dessa turma e que turma, né, Cuiava? E que turma. Que Na verdade, turma. são os nossos ícones, São né? os nossos Que às vezes ícones. só o quadro deles na parede da entidade é muito pouco, Sim, né? exatamente. Porque eles são muito mais do que isso. Aí a gente pega uma empreendedora começando Sim. agora, mas, gente, um dia tu vai estar nesses quadros também, É? né? Quem sabe, né? Quem sabe? Que tenhamos gratidão pelas coisas que Sim. fazemos, porque é assim que a história se conta por si só, né? Eu tive uma história aqui do seu Aldo Martinato, né? Sim. E agora, mais recentemente, um ano e pouco atrás, do seu Carlos Martinato, né? Sim. Pessoas que Sim. ajudaram a A construir construir essa as nossas. história, né? E eu tive o privilégio de tenho o privilégio de ser rotariano, né? E convivi com
sei lá, com todas essas pessoas Uhum. que hoje teriam mais de 100, alguns já teriam mais de 100 anos, né? Mas tipo, o seu Raul Randon, Sim. né? O Dr. Uhum. Metsavar, Dr. Berardinelli, né? Enfim, eu não vou esquecer Quantos nomes, né? enfim, pessoas que, ao seu Tomé, né? Lideranças nossas Uhum. que chegaram tiveram a capacidade de articulação, Lise, de mudar o roteiro, desviaram a 116 para que ela passasse mais próximo de Caxias do Sul, porque entendiam na época que uma rodovia passando por Faria Caxias diferença para a faria grande cidade. diferença. Em vez de ela ir lá pelos campos, ela Sim. veio por aqui. Embora talvez tenha dado mais trabalho, que não é isso que E importa. olha o resultado hoje disso para Sim, nós. sim. Então são legados que alguns, aliás, a gente conta a história aqui de pessoas que Sim, estão começando, pessoas que ajudaram a construir de forma tal que mudaram a razão de nós sermos, de tamanho, né? É quase exatamente. como a colonização italiana Sim, quando veio para sim. cá, né? E nós temos grandes nomes que construíram a nossa cidade, né? Nas áreas específicas, né? Nas, Cada nas um. suas, na- dentro das suas áreas específicas que construíram e desenvolveram Caxias do Sul É e região. verdade, é verdade. Então, e isso nós precisaríamos ter Um um painel. painel, alguma coisa que a gente Só que se nós fizermos um revivesse painel, nós vamos isso. esquecer alguém. É. Porque são tantas pessoas, Porque né? talvez os jovens hoje, Sim. Cuiabá, eles não tenham acesso a essas informações. Nós temos porque a gente conviveu com essas Sim. pessoas. Eu sou privilegiado e tu também, E né? eu também. Então, assim, ó, por isso que eu digo, temos que ser gratos ao que a gente viveu, É ao que a verdade. gente vive. E eu, por ter tantos professores maravilhosos, para eu chegar hoje nesse nível que eu estou, nesse nível de poder empreender, porque eu tive bons professores e eu me espelhei e aproveitei isso. Então, é o que a gente deixa também de dica sempre para os jovens: aproveitem as pessoas que passam pela sua vida, não só os jovens, a todos nós, né? Lógico, Mas lógico. o jovem também que está iniciando aí dentro da sua área profissional, porque essas pessoas nos trazem muitas histórias que elas servem como base para a nossa própria história. Quando a gente constrói, poxa, onde eu quero chegar? O que eu quero fazer? Qual é o legado que eu quero deixar na minha vida? Para as pessoas. Lá na escola, talvez você é bem mais jovem que eu, não pegou até a época do Grêmio Estudantil, né? Na É, minha ok, época, sim, mas ok, foi mas mais no Diretório Central de ok, Estudantes na né? faculdade Mas a já. gente tinha a oportunidade de, Uhum, desde o tempo da capacitação lá eu sou do tempo do uhum. ginásio, né? E Sim, depois do científico, essas coisas aham, todas. Então, desde o tempo de você ter a oportunidade de trabalhar para por ambiente no qual a gente estava uhum, vivendo, né? Que era, por exemplo, no Grêmio Estudantil, que muitas vezes, isso é panelinha, não sei o quê. uhum. Gente, é ali que se formam as grandes lideranças. E Exatamente. hoje Eu ia nós te estamos comentar. percebendo que os jovens estão não estão valorizando isso. Eu não sei se é por falta de inspiração, eu não sei se é por falta de ídolos, eu não sei se a sociedade realmente mudou tanto que eu também não consiga perceber, não é? Sim, Mas eu me culpo também, porque às vezes eu estou querendo enxergar algo que os meus olhos já não é. alcançam mais, Não se né? envolvem, Mas as pessoas, não literalmente, se são envolvem. muito passivas, não é? Imagina, Cuiabá, eu lembro da minha época, eu trabalhei com o Toigo no Diretório Central de Estudantes da UX. Ah, sim, Com o escreveu Toigo, um livro trabalhou recentemente também, isso, isso aí. exatamente, com o Toigo, com o Vinícius Ribeiro, com o Rodrigo Beltrão. Então foram grandes nomes que acabaram. Eu nunca tive essa veia política, Perfeito. nunca tive. Eu sempre fui uma pessoa De que bastidor. de bastidores, eu não é uma área que Claro, me agrada atuar, perfeito, é diferente. perfeito. E todos os meus colegas foram para vereança, todos, a grande maioria. Então, mas partiram da onde? Dos diretório, da DCE, no caso. O que acontece hoje? A gente percebe que o jovem ele não se envolve muito. Ele fica um pouco mais dentro do seu círculo de amizades ali, Perfeito, entre perfeito. eles, e eles não se Na envolvem bolha deles, né? na bolha deles. Então, penso que nós temos que fazer o inverso, temos que puxá-los, que foi o que aconteceu agora com nós na criação da ADCE Jovem. Nós Ah, criamos agora a DCE. A DCE tem 40 anos e criamos agora a DCE Jovem. Era um sonho que eu olha que tinha coisa de bacana. trazer isso. Vou continuar contando história, preciso fazer um intervalo comercial, voltamos em seguida.
Voltamos. São 9h31 desse dia 2 de maio de 2026. Nós estamos ao vivo nos estúdios da tua Rádio São Francisco em Caxias do Sul com mais um programa Vitrine de Negócios, seu programa de todos os sábados e que tem oferecimento da CDL Caxias apoiando o seu negócio e se associa à CDL, né? Você vai ter muito mais vantagens sendo sócio da CDL. Agosto vem aí mais um evento extraordinário da CDL com mais de 2.000 e poucas pessoas nos pavilhões da Festa da Uva, né? Associe-se porque é para associados. E o Cicobi Vale do Vinho, se você está precisando de recurso financeiro, claro, né? Mas o Cicobi é muito mais do que uma instituição financeira. É um parceiro de negócios, não é? Do seu negócio. Se você ainda tem aquelas cobranças que são recorrentes, não é? Aonde que você precisa colocar seus é um pouco menos isso, mas ainda tem, não é? Aqueles pagamentos recorrentes onde que todo mês você tem que pagar, tipo condomínio, etc e tal. Fala com o pessoal do Cicobi, eles têm lá uma linha maravilhosa, onde você pode ficar despreocupado e as taxas são muito, muito, muito interessantes. Nós aqui no estúdio, Beverly, eu e Beverly, né? Estamos conversando hoje com a Lisandra Deboni, né? Que a comunidade conhece, depois de 22 anos de lojas, não é? E que ela abre a sua Pulsar, não é? E a gente está entusiasmado aqui, porque a Pulsar vem para oferecer uma gama de serviços, né? Uma gama de talentos, né? Que podem Uhum. construir para que o seu evento, o seu negócio, né? Possa ser melhor representado. Tu sabe, No- Cunhava, que eu tava aqui pensando, eu Ah, acho que se chamar ela de Lisandra, ela pensa que é desaforo, né? Sim. é Porque todo verdade. mundo É que nem conhece me ela por chamar de Lisa, É que né? nem me chamar do Luiz Antônio. Não, né? é Lisa. Lisa Lisa. sempre. A minha mãe me chama de Lisandra. É mesmo? Só. Nunca me chamou de Lisa. Mas aí eu sei que não é porque ela está brava. Não, É porque já é o hábito. A Lisa sempre muito simpática, né? Com esse expertise e todo. E motivou uma série de pessoas aqui na Ó, que live, Cunhava. bacana, O Natalino maravilha. Maggi, que é da comunicação também, um abraço. Ele foi nosso Um colega abraço, claro. durante muitos anos. Ele diz: parabéns, o programa tá ótimo. Lídio Troian, que é um embaixador da rádio lá no bairro Desvio Rios. E o Flávio Copelli também, parabéns pelo programa, Lisa. Ai, que Bacana, bacana. bacana. O Flávio tá com uma agência, né? Ele foi professor há muito tempo na UX e tal, né? Uhum. E hoje ele tem uma agência de mediar, né? Quem está procurando uma colocação e quem está precisando de uma colocação, né? Ou seja, olha, é um trabalho fantástico. Nós temos várias Uhum. agências Sim, fazendo sim. isso, mas ele faz isso com naturalidade, Ele porque, né? democratizou o Headhunter. Ele Ah, democratizou o Headhunter, né? Ou seja, o Copelli, né? O grande amigo da gente, né? Mas, Lise, que a Lissandra de Bona, que é jornalista, relações públicas, tem especialização em gestão e educação, né? A leitura que a gente faz aqui quando a gente conversa e conversando sobre a Pulsar, que é o nome da empresa, o nome da empresa que ela escolheu para nortear daqui para frente o seu sustento, né? E com muito talento, com muita propriedade, com muito conhecimento. Eu fico muito, digo assim, envaidecido, não é? Quando eu percebo que as pessoas se preparam para montar os seus negócios. A capacitação, ela vem ao longo de uma jornada. E eu faço uma reflexão aqui para que você de casa, para você que tem filho querendo abrir negócio, para você que está querendo abrir o seu próprio negócio, faça alguma coisa que você domine, né? Isso chama-se hard skill, ou seja, uhum. aquilo que você domina, o teu conhecimento. E você se capacita para entender como aquele negócio cria movimento. Porque enquanto você não cria uma Uhum. empresa, você está estático, acomodado e tal. Quando você cria, né, quando você coloca no mercado. E tem uma coisa, Lisa, que eu tenho certeza que você pensou muito sobre isso também, até pela sua formação, Uhum. pelo seu convívio, pelas suas fontes de formação, de conhecimento, a imagem da pessoa e do negócio, a imagem, a persona que tu cria, né? Ela Uhum. começa a ser tão representativa que às vezes você se confunde. Até Sim. ontem você era Lisa
da Cindy Lojas. Aham, Agora sim, você vai ser Lisa da da Pulsar, Pulsar, né? sim. Tu tem isso maduro no teu Sim, muito. consciente? Porque até hoje as pessoas é muito natural, as pessoas me encontram: Claro, "Lisa, o Cindy Lojas não é mais o mesmo, sem tu estar claro, lá, claro, é a Lisa do Cindy Lojas, claro, é a claro. Lisa do Cindy Lojas". Então as pessoas criam isso, porque a gente vincula, cria uma identidade quase que um sobrenome, porque como É eu te falei, verdade. quando a gente cria esse sentimento de pertencimento e a gente coloca amor naquilo que a gente faz, as pessoas têm essa sensibilidade. Então acaba que há realmente essa ligação. E a mesma coisa agora com a Pulsar. A minha transição, na verdade, o que eu ainda estou trabalhando é a transição entre ser executiva e ser empresária e empreendedora. Entendi. É uma transição que eu estou fazendo. Em italiano tem uma expressão que diz assim: far, fare e no far, É né? isso. Porque tu tava, até então tu fazia, né? Sabe? Exatamente. Agora você tem que fazer, Tem né? que fazer, exatamente. Então é uma transição, porque agora eu quero que as pessoas me enxerguem como Lisa da Pulsar, Perfeito. Lisa empresária. Mas eu estou te vendo como Lisa, presidente da E DCE. presidente da DCE, porque o que que acontece quando a gente coloca, de novo, né, todo esse gás, toda essa energia, a gente pulsa. É De fato, a verdade. gente pulsa com aquilo que a gente está entregando. Então, mas isso é um caminho natural. O que eu sempre pensei e sempre avaliei muito é que no momento que eu trabalhasse a minha empresa, eu já queria legalizá-la. Então, já queria deixar tudo muito certinho, porque isso eu aprendi muito dentro do comércio, Fez da bem, importância da fez bem. legalidade. Parabéns. Então, já enquadrei a minha empresa no Simples, não entrei como MEI, já enquadrei como Simples, já busquei o registro da marca, então já Bacana. criei uma logotipia. Então, eu realmente, assim, fiquei preparando para eu poder ter essa Não é, transição. não é, vamos ver se dá certo. Não, já Não, deu não, certo. já deu certo. É, Quando eu quis tirar do papel, eu estudei muito para isso. com Eu tive certeza. noites sem dormir de pensar, mas será que é isso? Será que é isso? O receio, o medo que a gente tem. Lógico. Mas, de novo, quando a gente trabalha com ética, quando a gente trabalha com amor, com entrega, com profissionalismo e que a gente acredita naquilo que a gente faz, não tem como dar errado. É verdade. Lisa, me diz uma coisa, são 9h39, mas eu quero passar para o ouvinte de casa que está nos acompanhando, né? Para quem está no carro escutando, para quem, enfim, para você que vai ver na live, na terça-feira nós colocamos também esse vídeo na íntegra no Top Down Tecnologia, lá no YouTube, aonde que você pode entrar e assistir. A Lisa também vai colocar isso dentro Das das suas redes. redes, Uhum. não é? Mas, Lisa, eh, fala para nós sobre o que tu colocou na Pulsar, os serviços que a Pulsar oferece ao Uhum, mercado. sim. Porque eu O acho que nós já vimos aqui que tu faz algumas coisas, mas vamos repetir isso para que nós possamos fazer uma prestação de serviço da Claro, Pulsar. vamos sim. Então, eu vou te passar todos os serviços. O primeiro deles, e não é o Importante, né? mais Ok, importante, eu vou citá-los. perfeito. O primeiro deles é a organização de todo o evento. Então, a empresa me contrata, eu executo todo o evento, do início ao fim. O que que engloba todo o evento? Então, toda a parte de alimentação, toda a parte de decoração, toda a parte de recepção, toda a parte, eh, de criação ali de criação, de divulgação do convite, essa parte também eu ofereço. Toda a parte de assessoria, caso caso essa empresa queira também uma assessoria de imprensa, eu tenho, não sou eu que faço diretamente, eu tenho empresas parceiras, Claro, as lógico. quais atuam comigo e têm valor diferenciado. Então, para os meus clientes, eu entrego desde o protocolo, desde mestre de cerimônias, a parte de fotografia, a parte de vídeos, o discurso de quem vai se pronunciar, eu mesma faço esse discurso, Até os guarda. até os guardas. Tudo. É o serviço Até quem completo. cuida do estacionamento. Exatamente. A pessoa não vai se preocupar com nada. Eu quero fazer os 30 anos aqui da rádio. Claro. 80 anos, 100 anos. Eu vou entregar ele pronto, todo ele. Não vai se preocupar exatamente com nada. Então tem toda essa entrega. Aí tem uma segunda parte, que é a parte, tu só queres me contratar como mestre de cerimônias. Claro. Eu vou fazer só mestre de cerimônias. Se tu quiseres um outro exemplo, que é uma novidade de mercado, isso não existe em Caxias, Não que eu existia? trouxe, não existia até eu Até criar. a Pulsar cair? Por exemplo, o cliente, ele quer ele executar.
Ele quer ele fazer todo o evento, mas ele não sabe de onde começar. Eu entrego o projeto completo para ele. Ah, ok. Eu descrevo todo o projeto Perfeito, e eu vendo só o projeto. claro. Então eu vou fazer aqui o projeto da rádio. Que transformou em checklist. Exatamente. Eu faço o desenho todo ele e entrego também todos os fornecedores, todos os contatos, porque daqui a pouco ele não quer investir e quer fazer com sua equipe. Tem uma equipe lá de comunicação que vai Claro. fazer, ele pode fazer, eu vou entregar isso e posso também assinar esse Projeto. projeto com o meu registro de relações Eu públicas. preciso fazer um comentário aqui. Quando eu falei checklist, eu lembrei de uma grande amiga minha, fui presidente da CDL Aham. também, que é a Annalice A Carrer. Annalice né? Carrer, Annali- sim, aprendi muito. querida da Nós Annalice. militamos, Aham, eu milito na área da qualidade desde sim, 1978, 79, né? E a nossa aproximação, Annalice e eu, né? Um abraço à Annalice, o Mineto, foi na área da qualidade, né? E depois nós navegamos junto aí na SIC, na CDL e sim. tal, né? E era muito forte, né? O Nossa, checklist. e ela diz assim: não consigo sentar ao teu lado e falar contigo se eu não fizer o meu checklist. E é né? exatamente sobre E isso. trabalha sem checklist para ver. Não, não tem E tu não precisa coisa muito como. sofisticada, Não, pode ser mas claro, é a pode ser num papel forma. de pão, mas tem que Pode. ter. É a forma como tu melhor Lógico, consegue lógico. trabalhar. É a forma que te norteia, né? Exato. Aliás, Além. Confúcio, Hum, 1600 e antigamente, já dizia assim: aquilo que eu ouço, eu logo esqueço. Aquilo que eu vejo, eu apenas lembro. Mas aquilo que eu faço é que Sim, efetivamente eu aprendo. e é Então, assim. e olha, se nós desviamos isso tudo, mas me parece que nós temos que trazer isso Sim, para e volta, né? necessário agora, inclusive, né? Não é, não é, Nossa não Senhora. é, não é muito o tema, claro que a gente entrou, mas hoje, se as pessoas fizessem isso, Sim, com certeza a gente teria equipes é melhores, verdade. profissionais É mais verdade. É qualificados, verdade. que hoje falta no mercado. E os generalistas, né, que querem fazer tudo É isso sem aí. estarem preparados para isso. Exatamente. E não entregam. Aí não É. entrega, não consegue entregar, né? Até entrego, mas do jeito. Do jeito deles, exatamente. Legal, mas continua então das tuas atividades dentro da Pulsar. Tenho também a curadoria de palestrantes, então Sim, uma linha bem forte de palestrantes aqui da Serra Gaúcha e também perfeito. do estado e de todo o Brasil através da DMT Palestras, que é uma empresa que agencia Daqui? Não? palestrantes de São De São Paulo Paulo? e ela tem também nos Estados Unidos uma Ah, filial. bacana. É a principal empresa hoje de palestrantes, trabalha só com isso em todo o estado, em todo o Brasil. Tem um outro serviço que eu estou iniciando agora, Perfeito. também em Cuiabá, que estou lançando, ainda nem lancei, mas é que eu pensei muito nisso e a minha experiência me qualifica para isso, que é preparar candidatas ao título de Rainha e Princesa da Festa da Uva. Uau, uau. Penso em oferecer também essa assessoria. Durante muitos anos, eu acompanhei através das entidades, preparei essas meninas pelo comércio, muitas delas rainhas e princesas. Então, é uma expertise que eu tenho de longa data e pretendo também abrir esse portfólio, inserir esse serviço como algo a mais de assessorar essas candidatas que querem estar no concurso de rainha Nesse, e princesas. nesse capítulo que eu achei fantástico, não dá para incluir ali os candidatos a vereadora, a prefeita, porque o que a gente ouve as É, pessoas às vezes falando, isso te pertence, isso não te pertence, ou seja, literalmente fazer uma sim. mentoria, né? E aí eu posso até ser parceiro teu, né? Fazer uma mentoria, o que tu pode dizer, o que tu não deve. Exatamente, seria bom, né? Mas sabe, Cuiava, que agora te ouvindo, teve alguns empresários que me procuraram para trabalhar isso, e eu estou, inclusive, trabalhando aqui numa proposta, Claro, 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 pensando nisso, claro, porque teve um empresário que me procurou, ele me disse, Lisa, eu gostaria muito que tu me assessorasse. Onde? Nas minhas palestras, nas minhas claro, colocações, claro. nos meus discursos, nos Mentoria, meus isso artigos. aí. Então, é algo que eu estou desenvolvendo também em específico. Vou trabalhar com um projeto piloto Uau, bacana. com ele, e depois sim eu vou abrir isso, mas num sentido desse preparo, inclusive de vestimentas em muitos momentos, Com né? Qual é a certeza. vestimenta adequada? A Então, liturgia do cargo, exato, né? porque Sabe?
Cunhava, a gente está falando aqui de presença, estamos Perfeito, falando de imagem, de comunicação. perfeito. Então, no momento que eu me comunico, qual é a vestimenta que eu tenho que estar? Como é que eu vou me portar em palco, em uma reunião? Então, penso sim em atuar com executivos e com empresários Bacana. nessa linha onde eu consiga trazer essa expertise e auxiliar nessa área mais voltada à Perfeito. comunicação. Tu vai representar a entidade, em tese, você tem que ir vestido adequadamente, né. Exato. Aliás, eu digo sempre isso mulher vestida de noiva é lindíssima ad eterno, né. Agora, vestida de noiva no casamento dela, porque se Sim. ela for lá para um Lógico. caju, vai ser Não, vaiada. exatamente. Só que tem outra coisa, Liturgia do cargo. o que tu falaste agora, né, em relação aos políticos, e isso cabe muito para empresários e executivos, o que que eu devo falar e o que que eu não devo É falar? verdade. Enquanto empresário, existe uma linha muito tênue e o papel do relações públicas é justamente esse, é trabalhar esse relacionamento do executivo, do empresário, com o seu público. Mas tem coisas que não pode ser ditas. Então É eu vou para verdade. uma entrevista, também preparar isso. É, às vezes o assunto não está maduro ainda, não pode ser revelado, Claro, né. exatamente. Então falta um pouquinho desse conhecimento. Não Perfeito. vamos nem dizer que é bom falta de bom senso, Não, vamos pensar não. que é conhecimento, porque às vezes não é o dia a dia, é o nosso dia a dia, né, cunhava, meu, o teu, a gente sabe o que pode ser falado, o que não É, pode, como é que a gente se porta em uma reunião, o que que eu devo usar gravata, não devo usar gravata, vou numa posse, vou numa reunião, qual é a diferença? Então existe uma linha muito tênue e a gente precisa trabalhar a imagem é desse verdade. empresário. Uma vez eu me lembro que alguém riu porque eu disse, alguém comentou assim, "Cuiava podia representar a gente", eu digo: "Não, nem roupa para isso eu tenho". Sim. Aham, e Mas por trás exatamente, dessa claro. expressão, é que tinha uma série de coisas, eu não Sim, dominava o assunto, sim. né, e dominar o assunto é estar vestido adequadamente, você Adequadamente e ter a fala, lógico, porque no momento que um empresário ele vai se manifestar representando ou a sua empresa ou a sua entidade, qual é o posicionamento? Como é que ele leva isso? Então tem que ter bastante cuidado e as entidades, em muitos momentos são falhas nisso, porque perfeito, simplesmente manda um representante e não alguém que tem esse conhecimento é para se verdade. manifestar. Me parece assim, nós evoluímos, talvez nós seja aliás, como eu tive o privilégio de, também transitar fora de Caxias do Sul e entidades, tipo na Uhum. federação, na confederação, no SPC Brasil e tal, a gente tem uma imagem positiva fora de Caxias do Sul nas entidades. As pessoas, veem em Caxias, né, uma cidade, Referência, referência, né, referência, mas com eles certeza. esperam também que as lideranças tenham esse comportamento, Exato. né. Então, de novo, analista sempre bate isso, né. Analisa assim, tem que estar vestido adequadamente, não pode estar com Uhum. vestido, com roupa, com jaqueta da empresa representando a Claro, entidade, né. exatamente, tem Sabe, que e na entidade tu isso até aí. pode ir, porque Sim, tu é o empresário, empresário e tá tá indo aí, como né. Agora empresa. no momento que você troca de crachá, né, Uhum. você tem que começar a se comportar Mas diferente. percebe que é uma linha muito Tênue, tênue? Então lógico, lógico. tem que ter esse cuidado, até onde eu posso ir quando eu estou atuando numa entidade, até onde eu posso ir enquanto empresário e pensando no bem coletivo, porque ali eu estou pensando no interesse coletivo e não posso deixar que a minha empresa se sobreponha a esse interesse É coletivo. verdade. 9h50, faltando 10 minutos para as 10 da manhã, nós estamos conversando aqui com a Lisa, né, agora da Pulsar, presidente da DCE também, ex-executiva tá ligada ainda, né, no Cindy Lojas ou largou? Não, não ligada assim formalmente, Sim. não, por CLT não. Ah, ok, tá 100% cuidando do teu 100% agora dedicada a Pulsar Pulsar, Comunicação e Eventos. muito bem. E, desse período, assim, falando na Pulsar, muitas conquistas já que eu vi no portfólio de clientes, Sim, né. Isso é positivo, né, positivo. isso é herança de uma imagem que tu já criou ao longo do Sim, tempo, né. bem importante. Eu consegui aí ao longo desses anos, claro, firmar minha imagem enquanto empresária, né, fui Perfeito, apresentando, perfeito, porque as pessoas já conheciam o meu trabalho enquanto relações públicas, enquanto perfeito, jornalista. perfeito. E agora foi muito importante porque, de fato, assim, excelentes clientes e parceiros, agora até citando, a gente falou agora há Claro, pouco, a Pulsar está responsável
por fazer toda a troca de identidade visual, uma nova repaginada na sexta Expo Acomac, Uau! que antes era uma rodada de negócios, nós transformamos toda ela, então já aproveito para agradecer aqui o presidente Poxa, Orildo da mas Comac. um abraço, Aurildo, porque e essas pessoas que estão chegando, que têm seus negócios e trabalham 24 horas por dia para o seu negócio, daqui a pouco ascendem para ser presidente de uma entidade, Sim, como a Comac e tal, né? Como já passaram por lá dezenas de outras uhum. pessoas, outros empresários como presidentes, mas às vezes você não tem o tempo ainda Claro, alocado para isso, né? exatamente, se divide, né. Precisa disso, Então né? agora, assim que a gente entrou e o Márcio Fiório também, junto com o Sim, Orildo, junto com a Deise, perfeito. nos chamou e disseram: "Bom, a gente quer repensar", e a gente trouxe esse novo projeto. Ah, Então que a feira bacana. acontece dia 4 e 5, então a gente sai 4 e 5 4 e de 5 de novembro, lá em de novembro. Então a gente lançou agora 15 de abril a nova identidade visual, claro, então ela sai da sede da Comac e passa a perfeito. ser organizada dentro do Intercity. Uau! Então, olha que bacana, é uma virada de chave para a entidade, assim, realmente bem importante, e ela está se tornando, assim, uma feira, claro, aqui regional, Claro. mas ela tem um potencial gigantesco de ser ampliada. A gente já vai trabalhar agora com 50 expositores, e a gente precisa entender que essa feira ela trabalha o quê? Com a indústria e o lojista. 50 expositores? 50 expositores e Com grandes certeza, nomes de com certeza. expositores. Então, realmente uma virada de O que está chave entrando de produtos novos na área da construção muito, civil é muito, impressionante, muito. né. Demais. E eles estão trazendo todas essas novidades. E o que tem de novidade também dentro dessa feira é que nós criamos também alguns momentos de conteúdo, entrega de conteúdo, algumas palestras que nós teremos ao longo destes 2 dias, para que as equipes dos associados e também os Perfeito. associados tenham esse conhecimento da prática. Aquelas coisas Com práticas que certeza, acontecem com na loja de certeza, com material de certeza. construção, aquele auxílio que a gente precisa, aquele impulsionamento, O fazer, o o fazer. fazer. Aham. Então, a Pulsar está assinando esse grande projeto, o que me deixa muito feliz, porque nós já vínhamos, enfim, eu já auxiliava eles em algum momento, mas agora então a gente se determinou a fazer um belo trabalho, vai ser uma entrega lindíssima, cheia de geração de Parabéns, negócios, de parabéns. conexão. Excelente para a entidade e excelente para você também, para conseguir Também, assinar para um os negócio 2 desse. É lados, verdade. assinando algo que é bem importante e algo que é uma virada de chave também para a Sim, Comac, sim. né, porque ela sai da sua sede e cresce, assim, expansivamente. Vai ser um belo Olha, evento. tô encantado aqui. Lisa, eu não esperava nada diferente disso, porque eu te conheço há muito tempo, né? Então, a gente sabe que quando a gente pulsa, né, internamente, você só aflora aquilo. Aliás, a gente é responsável pelo que a gente planta, porque a gente Sim, colhe aquilo a semente que a gente colocou, né? exatamente, eu É, sempre digo isso. O plantio ele é opcional, é mas a verdade. colheita ela é É obrigatório, obrigatória. é verdade. Então, escolha o que tu planta, tu vai colher isso. Exato. E no mundo dos negócios é assim que a banda toca, né? Mas o que que tu desenhou assim, longevidade para Pulsar? Me lembro quando alguém se posiciona como empreendedor, Uhum. né? Digo assim, capacitado, amadurecido, Uhum. percebendo que aquele é teu momento, é quase como um relacionamento, entendeu? Chega um Sim, momento sim, você, né, ter um filho, ponto, né? Senão, exato. Aham, aí, é um filho. e aí nasceu ali e tal, agora você, me parece que, aliás, a leitura que eu faço da sua fala, Uhum. né, e até os resultados já estão aparecendo, né, que é longevo, né? Sim. Vai longe. Mas os próximos passos, assim, tu pretende Uhum. agregar mais produtos? Como é que tu Sim, pensa? sim, penso, então, vida longa para Pulsar, Lógico, lógico, né, então já não é um evento. não é um evento, é vida longa, sim, eu quero que ela prospere e que ela fomente muitos negócios aqui, mas o meu pensar, o meu planejamento para Pulsar é atender não somente aqui, a região, e eu expandir para que eu possa, sim, atender grandes eventos fora do Rio Grande do Sul. O meu intuito é esse, eu já estou trabalhando no meu planejamento, porque, eu acabei me tornando uma referência nessa área nacional, através das entidades de classe onde eu Lógico, atuei. lógico. Então, é expandir sim os meus negócios, para fora do Rio Grande do Sul, e penso sim abrir para outros serviços.
Então, não quero ficar estagnada somente a oferecer isso, porém penso também em trabalhar um pouco mais de equipe. Hoje eu não tenho ninguém CLT, todos PJ, então porque é muito mais fácil para o Claro, e empreendedor hoje, até porque são não parceiros, não são são funcionários. parceiros, não são funcionários, então trabalho muito com PJ, mas eu penso sim em expandir lá na frente, ainda não, talvez o ano que vem um pouquinho mais, mas de ter alguém. Eu já sinto essa necessidade, então eu já tenho alguém um pouco mais próximo como PJ, atuando diretamente comigo, com uma equipe de 4 ou 5 pessoas, mas eu vou precisar sim, porque eu sinto que o crescimento ele está vindo, Sim, está prosperando, e eu vou precisar desse suporte mais diário, alguém mais próximo. muito bem. Estamos indo para o final do programa agradabilíssimo, nesse primeiro programa de maio de 2026, né? Hoje estamos no dia 2. Semana que vem nós teremos estúdio, teremos na praça, que vai ser o lançamento da campanha do agasalho. Não tem isso ainda, informação? Não. Legal. Lise, pode ter certeza absoluta que é de coração. Fiquei muito feliz de nós conversarmos aqui, porque eu tenho fui professor de empreendedorismo durante muito Sim, tempo, né? Aliás, um abraço para o Gasparim também, que fomos dessa cadeira. E a gente percebe que a gente dói quando a gente percebe que as pessoas se lançaram no mercado uhum, sem estar ainda maduros, né? preparadas. Preparados. E a gente tem muita tristeza quando a gente passa pela Júlia de Castilhos e percebe lojas estão para alugar de novo, Sim, né? E a gente percebe fechadas. assim, a gente parece que Uhum. a Júlia é a capital da latinha. Sim, Latinha, loja tal, latinha, loja tal, loja tinha, loja tal, é né? verdade. E quando na verdade a gente não quer isso, a gente quer Sim, que os empreendedores se desenvolvam, se capacitem, e né? se perpetuem. Se criem raízes e se perpetuem, né? E Sim. criar raízes é na tua ação, né? Uhum. Sabe, tu pode desenhar do jeito que tu quiser. Agora, as tuas ações no mercado é que vão fazer as tuas raízes serem mais fortes e te sustentar para o futuro. Sim. Obrigado pela presença. Obrigada, eu fico imensamente feliz, porque sei que aqui estou entre amigos, que eu admiro e respeito muito, então esse bate-papo só motiva e me mostra o quanto eu estou no caminho certo, porque eu sei que todas as empresas, de qualquer forma, elas são feitas de É relacionamento, verdade. e esse nós temos muito, né, Cuiava e Beverly. Então, gratidão imensa por esse bate-papo. Eu adorei estar com vocês nesta manhã chuvosa e fria, iniciando maio, mas desejo sim que a gente possa, em outros momentos, vir aqui falar de grandes projetos da Pulsar e também da DCE, e eu já fico à disposição de vocês. Obrigado. Obrigado, Beverly. Obrigado, Lisa. Nós estamos